Existe um tipo de cuidado do céu que quase ninguém percebe enquanto está acontecendo. Não porque ele seja pequeno, mas justamente porque age sem fazer alarde. Ele não chega sempre como milagre visível, não vem necessariamente com sinais grandiosos, nem com explicações prontas que acalmam a mente na mesma hora. Às vezes, ele se manifesta como um atraso que irritou você naquele dia e depois salvou sua vida. Às vezes, aparece como uma porta que se fechou no momento em que você mais queria entrar. Às vezes, se parece com aquela inquietação estranha que fez você mudar de caminho sem entender por quê. E só muito tempo depois, quando a poeira baixa e a alma consegue olhar para trás, surge aquela pergunta que atravessa o peito de um jeito silencioso. Quem me guardou naquele momento em que eu já não tinha forças para me guardar sozinho? Padre Pio falava sobre o invisível como quem fala de algo concreto. Para muita gente, isso parece distante demais, difícil demais, quase impossível de imaginar. Só que para ele não era uma teoria bonita para consolar corações cansados. Era a realidade vivida. Ele sabia que o mundo visível não esgota o que acontece com uma pessoa. Sabia que há batalhas que ninguém vê, livramentos que ninguém entende e presenças que não aparecem aos olhos, mas deixam marcas profundas na história de alguém. E dentro desse mistério, ele ensinava algo que mexe com qualquer pessoa que já passou por momentos em que tudo parecia prestes a cair. E mesmo assim, de algum modo, não caiu. Ele dizia que há certas almas que atravessam a vida sob uma guarda mais intensa, uma proteção mais próxima, não porque sejam melhores do que as outras, mas porque carregam algo que pede essa vigilância mais profunda. Essa é uma ideia que incomoda e consola ao mesmo tempo. Incomoda porque desmonta aquela visão simplista de que tudo acontece por acaso ou de que a vida é só uma sequência de fatos soltos. Consola porque sugere que nem todo o peso foi carregado sozinho, mesmo quando parecia ter sido. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez tenha existido uma noite em que o medo foi tão grande que você não sabia mais como continuar, mas algo em você permaneceu de pé. Talvez tenha havido uma fase em que tudo ao redor gritava desespero. Porém, uma parte pequena, quase escondida dentro do seu peito, se recusou a apagar. Talvez você já tenha escapado de situações que, olhando hoje, parecem improváveis demais para serem chamadas apenas de coincidência. Não é estranho pensar nisso. Estranho seria viver tudo isso e nunca parar para considerar que existe um cuidado que trabalha em silêncio. Quando se fala em anjo da guarda, muita gente pensa logo numa imagem infantil, delicada, quase decorativa. Mas a tradição cristã nunca tratou esse assunto como enfeite espiritual. Sempre falou de presença, auxílio, proteção e combate. E Padre Pio, com toda a sua intimidade com esse mistério, entendia que nem todas as jornadas humanas são iguais. Todos partem do mesmo amor de Deus. Todos são vistos pelo céu, todos são chamados à graça, mas nem todos atravessam o mesmo terreno. Existem vidas que parecem caminhar por estradas mais expostas, não mais nobres no sentido humano, não mais valiosas aos olhos do orgulho, mas mais expostas, mais atravessadas por dores difíceis de explicar, mais convocadas a sustentar coisas que nem sempre conseguem nomear. E justamente por isso, segundo esse ensinamento, são acompanhadas de forma mais intensa. Pense por um instante em pessoas que você já conheceu e que tinham uma presença diferente, mesmo sem chamar a atenção. Gente simples, às vezes silenciosa, às vezes até cansada demais para parecer forte, mas que carregava uma espécie de firmeza que não vinha do temperamento. Não era dureza, não era pose. Não era necessidade de parecer espiritual, era outra coisa, um tipo de profundidade que se formou em silêncio. Pessoas que escutam mais do que falam, pessoas que percebem o sofrimento alheio antes mesmo de alguém ter coragem de contar,
Pessoas que, mesmo quebradas por dentro em alguns dias, ainda encontram espaço para acolher, para rezar, para permanecer. Nem sempre elas se veem como especiais. Na verdade, quase nunca. Muitas passam boa parte da vida se achando apenas sensíveis demais, cansadas demais, deslocadas demais. E pode ser justamente aí que mora uma parte do mistério. A primeira dessas almas é a alma de missão silenciosa. Não é a pessoa dos grandes palcos. Não é aquela que aparece para ser admirada. Não é alguém necessariamente reconhecido pela religião, pela família ou pelo mundo. É, muitas vezes, a pessoa comum que carrega um chamado escondido dentro da rotina. Alguém que levanta cedo, cumpre obrigações, resolve problemas concretos, enfrenta contas, cansaço, conflitos e ainda assim traz dentro de si um impulso quase inevitável para proteger, sustentar, consolar ou servir. Não porque quer ser vista como boa, nem porque espera a recompensa. Muitas vezes faz isso até sem perceber. Apenas sente que não consegue agir de outro modo. Esse tipo de pessoa geralmente conhece um combate interior que os outros não imaginam. Há uma sensibilidade nela que tanto pode parecer dom quanto fardo. Ela entra num ambiente e percebe o peso que ninguém verbalizou. Escuta uma frase comum e sente a dor escondida por trás. Enxerga rachaduras emocionais que os outros preferem fingir que não existem. Em vez de passar por cima disso, ela é tocada. E ser tocada o tempo todo também dói. É por isso que essas almas, tantas vezes, crescem achando que há algo errado com elas. Por que eu sinto tanto? Por que pequenas coisas me atravessam desse jeito? Por que não consigo endurecer como parece que o resto do mundo consegue? Porque algumas lutas dentro de mim parecem não ter descanso. Só que nem toda intensidade interior é desordem. Em alguns casos, ela pode ser sinal de uma missão sendo carregada sem nome, sem aplauso e sem manual. Padre Pio entendia que há pessoas chamadas a servir em regiões invisíveis da vida. Não no sentido de fantasia, mas no sentido concreto de sustentar o que poderia cair, de manter acesa uma chama que, sem elas, talvez se apagasse dentro de uma casa, de uma família, de um coração. Há gente que se torna ponto de equilíbrio em lugares onde quase tudo já estaria em ruína, nem sempre porque tem respostas, às vezes sem ter resposta nenhuma, nem sempre porque é forte o tempo todo, muitas vezes chorando escondido, nem sempre porque domina a dor. Quase sempre apenas porque continua. E continuar, em certas vidas, já é um gesto espiritual imenso. Talvez essa pessoa seja aquela avó que nunca escreveu livro, nunca deu palestra, nunca foi chamada de exemplo por multidões, mas sustentou uma família inteira com oração, presença e renúncias que ninguém registrou. Talvez seja aquele porteiro que sempre tinha uma palavra mansa para quem chegava derrotado, mesmo sem saber da guerra que o outro travava. Talvez seja aquela cuidadora que passou anos acompanhando alguém dependente, sacrificando sonhos pessoais sem transformar isso em vitrine de santidade. O mundo pode chamar esse tipo de vida de comum. O céu talvez a chame de missão. É nesse ponto que o ensinamento toca mais fundo, porque ele muda completamente o modo como se olha para alguns acontecimentos da própria história. Há pessoas que colecionam livramentos que nunca souberam explicar, mudanças de rota de última hora, intuições repentinas, encontros improváveis, proteções que surgem exatamente no limite, não para torná-las intocáveis, não para evitar toda dor, não para fazê-las viver acima do sofrimento humano, mas para permitir que elas continuem onde precisam continuar. Como se algo invisível dissesse, sem palavras, ainda não terminou, ainda há algo em você que precisa permanecer de pé. Só que carregar uma missão silenciosa não é bonito o tempo todo. Tem dias em que isso pesa como uma roupa molhada.
Tem dias em que a pessoa se sente cansada de ser aquela que percebe, aquela que acolhe, aquela que sustenta. Tem dias em que ela gostaria de não sentir tanto, de não carregar tanto, de não ter de permanecer firme quando o próprio interior parece estar por um fio. E talvez, justamente nesses dias, ela esteja sendo guardada de forma mais próxima. Não porque sente consolo o tempo todo, nem porque recebe sinais claros, mas porque não afunda completamente, porque de algum modo resiste, porque ainda consegue dar o próximo passo, porque ainda existe dentro dela uma fidelidade silenciosa que nem ela sabe de onde vem. Essa é uma marca importante dessas almas. Elas quase nunca se enxergam com clareza. Acham que só estão fazendo o que precisam fazer. Acham que só estão suportando porque não têm escolha. Acham que seus pequenos gestos não têm grande valor. E talvez seja exatamente essa humildade involuntária que as preserve. Porque quando alguém não vive tentando parecer escolhido, fica mais disponível para simplesmente obedecer ao bem que lhe foi confiado, sem espetáculo, sem discurso pronto, sem transformar a própria dor ou a própria entrega em identidade de superioridade. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e algumas memórias tenham começado a voltar. Talvez você se lembre de fases em que a vida parecia dura demais para o tipo de pessoa que você era. Talvez se recorde de vezes em que pensou que não suportaria mais e ainda assim suportou. Talvez esteja pensando em alguém da sua casa, da sua família, da sua história, que sempre carregou mais do que dizia. Alguém que parecia comum aos olhos de todos, mas que sempre foi abrigo quando tudo desmoronava. Às vezes, a missão silenciosa mora justamente ali, no coração de quem jamais imaginou estar vivendo algo maior do que a própria rotina. E talvez o mais bonito e o mais exigente desse ensinamento seja justamente isso. Perceber que o céu nem sempre protege mais quem aparece mais, mas muitas vezes protege mais de perto quem precisa permanecer servindo sem ser visto. Quem carrega uma tarefa escondida, quem segura fios invisíveis da vida, quem ajuda a impedir que a escuridão avance em pequenos lugares do mundo, quem sustenta mais do que os outros imaginam, quem tem uma delicadeza que já teria sido esmagada se não houvesse uma guarda firme ao redor. Se enquanto você me ouvia, alguma parte do seu coração se reconheceu nessa primeira alma, ou se o rosto de alguém veio à sua mente, guarda isso com carinho. Nem tudo precisa ser explicado para ser verdadeiro. E às vezes aquilo que você chamou a vida inteira de sensibilidade excessiva era no fundo um chamado silencioso sendo protegido pelo céu. Posso seguir para o próximo bloco? Se a primeira alma é marcada por uma missão que quase nunca consegue nomear, a segunda carrega algo ainda mais difícil de olhar sem estremecer. Uma cruz prolongada, uma dor que não entrou na vida como visita passageira, mas como presença insistente. E aqui é preciso muito cuidado, porque sofrimento não é poesia, sofrimento não é frase bonita. Sofrimento verdadeiro desorganiza, cansa, machuca, confunde, tira a cor dos dias e, em certos momentos, faz a pessoa se perguntar onde Deus está, onde ela mesma está e quanto ainda vai conseguir aguentar. Padre Pio sabia disso por dentro. Por isso, quando falava desse tipo de alma, ele não romantizava a ferida. Ele reconhecia a dureza dela, mas também dizia que há vidas que, justamente por atravessarem dores profundas, sem se entregarem completamente ao vazio, são acompanhadas por uma presença angélica de maneira mais intensa. Talvez você conheça esse tipo de dor. Não aquela contrariedade que o tempo logo reorganiza. Não aquele incômodo comum que faz parte do viver, mas a dor que muda a estrutura da pessoa. A dor que se instala em camadas. A dor que volta em datas específicas, em lugares específicos, em cheiros específicos. A dor de uma perda que reescreveu a maneira de existir. A dor de uma enfermidade longa que roubou planos e simplificações. A dor de ter sido abandonado, rejeitado ou ferido por quem deveria ter cuidado.
A dor de carregar uma casa inteira nas costas, enquanto por dentro tudo pede descanso. A dor de noites em que o corpo está na cama, mas a alma continua de joelhos diante de perguntas que ninguém consegue responder. O que marca essas almas não é uma perfeição impossível. Não são pessoas que sofrem sorrindo o tempo todo. Não são pessoas que nunca fraquejam, nunca reclamam, nunca se revoltam, nunca sentem vontade de sumir por algumas horas para não precisar sustentar nada. São pessoas humanas, profundamente humanas. Às vezes irritadas, às vezes confusas, às vezes esgotadas. Só que nelas existe algo que, apesar de todos os golpes, não se desliga por completo. Uma centelha, um resto de esperança, uma pequena recusa interior em se entregar totalmente ao abismo. E muitas vezes essa centelha é tão discreta que a própria pessoa não a percebe. Ela só continua, mal, cansada, sem entender, sem enxergar saída clara, mas continua. Padre Pio conhecia essa região da alma, porque também passou por desertos que não cabem numa explicação simples. Ele sabia o que é sofrer fisicamente e sabia o que é atravessar o silêncio espiritual. Sabia o peso de não sentir consolo. Sabia a diferença entre falar de dor a partir de um livro e falar de dor a partir da carne. E talvez por isso tantas pessoas se sentiam compreendidas por ele sem precisar explicar demais. Há sofrimentos que não pedem teoria, pedem companhia verdadeira. E é justamente aqui que entra uma das imagens mais profundas desse ensinamento. O anjo não aparece apenas para afastar tragédias. Muitas vezes, ele aparece para sustentar a alma no meio delas, para impedir que a pessoa afunde até um lugar do qual não conseguiria voltar. Isso muda tudo, porque corrige uma expectativa muito comum. Muita gente imagina proteção espiritual como ausência de problema, mas a experiência cristã séria nunca prometeu isso. O que ela mostra é outra coisa. Uma força misteriosa que preserva o essencial quando quase todo o resto balança. Aquela manhã em que você acordou mais leve, sem motivo aparente, depois de semanas de peso. A ligação que veio justamente quando você já estava prestes a tomar uma decisão desesperada. O impulso inesperado de sair de um lugar. A palavra que alguém disse sem saber que era exatamente o que você precisava ouvir. A capacidade de continuar respirando espiritualmente quando a dor parecia grande demais, até para a oração. Em muitos casos, é assim que a guarda do céu se manifesta. Não com espetáculo, mas com sustentação. Existe gente que passou anos sem conseguir rezar direito e, mesmo assim, nunca deixou completamente a presença de Deus. Isso também é um mistério imenso. Pessoas que vão à igreja em silêncio, sem sentir nada grandioso, sem emoção bonita, sem frase inspiradora, apenas permanecendo. Pessoas que não conseguem mais organizar palavras diante do altar, mas ainda assim se sentam ali. Pessoas que choram por dentro durante meses ou anos, porém não rompem totalmente o vínculo com o alto. Padre Pio via nessas vidas algo profundamente sério. Não uma fé teatral, mas uma fidelidade ferida. E há poucas coisas mais preciosas do que uma fidelidade que continua mesmo sem recompensa emocional imediata. Pense numa pessoa que teve de reconstruir a vida depois de uma perda que nunca deveria ter acontecido. Não alguém que superou rápido e virou exemplo pronto para todo mundo, mas alguém que continuou mancando por dentro e, mesmo assim, não deixou a amargura dominar tudo. Pense numa trabalhadora que conviveu com uma doença longa, vendo a rotina se estreitar, os planos encolherem, o corpo impor limites humilhantes, e ainda assim manteve dentro de si algum espaço para ternura. Pense em alguém que foi machucado de forma injusta, que poderia ter endurecido completamente, mas não endureceu por inteiro. Nessas histórias, a presença do anjo talvez não tenha sido evitar toda lágrima, talvez tenha sido impedir a destruição total da alma,
Mas aqui existe uma advertência importante, e Padre Pio era muito firme nisso. Sofrimento, por si só, não torna ninguém superior. Dor não é medalha espiritual. Cruz não é troféu. Existe uma armadilha muito sutil em usar a própria ferida como argumento para se sentir acima dos outros. Quando isso acontece, o sofrimento deixa de ser lugar de humildade e vira palco para o orgulho. E o orgulho espiritual é uma das formas mais perigosas de cegueira, porque se veste de devoção. Por isso, esse ensinamento não convida ninguém a se imaginar especial por sofrer mais. Ele convida a reconhecer que há dores que, quando atravessadas com humildade, abrem a alma para uma dependência mais profunda da graça. Não porque a pessoa é melhor, mas porque finalmente percebe que não consegue se sustentar sozinha. Talvez por isso as almas mais guardadas nem sempre sejam as mais visíveis. Às vezes são as mais escondidas. Aquela senhora que ora sozinha num quarto simples. Aquele homem que cuida da família em silêncio e chora apenas quando ninguém está vendo. Aquela professora que chegou ao limite várias vezes, mas continua oferecendo presença limpa aos outros. Aquele filho que atravessou anos difíceis dentro de casa e escolheu não se tornar exatamente a dor que recebeu. O mundo pode não saber o nome dessas pessoas. O céu sabe. E talvez o céu se aproxime delas com um tipo de delicadeza que não precisa ser percebida o tempo todo para ser real. No fundo, a segunda alma é aquela que conhece o peso da noite, mas não deixa a noite definir tudo. Não porque venceu de forma triunfal, não porque encontrou respostas para todas as perguntas, mas porque algo dentro dela ainda se inclina para a vida, ainda responde ao bem, ainda resiste ao cinismo total, ainda não assinou rendição completa ao desespero. E isso, aos olhos humanos, pode parecer pouco. Aos olhos espirituais, pode ser imenso. Há batalhas em que o maior milagre não é correr nem vencer com rapidez. É permanecer. É não desistir daquilo que é essencial. É não se tornar puro ressentimento. É conseguir oferecer a Deus um coração machucado sem mascará-lo e sem arrancá-lo do peito. Talvez seja por isso que algumas pessoas, depois de muito sofrer, desenvolvem uma espécie de autoridade silenciosa. Não aquela autoridade de quem quer mandar ou ensinar tudo, mas a autoridade de quem já desceu a certos lugares e ainda assim não perdeu completamente a luz. Quando elas falam, existe verdade. Quando elas escutam, existe espaço. Quando elas acolhem, existe peso real. Isso não nasce de teoria, nasce da dor atravessada com dignidade. E talvez, ao lado delas, esteja esse anjo da presença discreta, que não apressa processos, não apaga toda a sombra de uma vez, mas impede que a sombra tome posse de tudo. Se essa reflexão tem mexido com você, talvez seja porque ela toca numa região muito pessoal da sua história. Talvez você esteja percebendo que alguns momentos da sua vida não foram apenas sobrevivência cega. Talvez tenha existido uma guarda ali, uma sustentação ali, uma companhia silenciosa ali. E se este canal tem sido para você um lugar de oração, discernimento e consolo, entra de vez nessa caminhada com a gente. Se inscreve no canal de um jeito tranquilo, sem pressa, mas com verdade. E deixa também um comentário contando qual parte desta mensagem mais falou ao seu coração. Às vezes, a sua experiência pode ser exatamente a palavra que alguém precisava encontrar hoje. Existe algo muito comovente nesse ensinamento de Padre Pio. Ele não divide o mundo entre fortes e fracos, especiais e comuns, escolhidos e esquecidos. Ele aponta para um mistério mais profundo. Há pessoas que carregam uma missão silenciosa. Há pessoas que atravessam uma cruz longa. E em muitos casos, essas duas coisas se tocam na mesma vida. A pessoa sofre e serve ao mesmo tempo. Chora e sustenta ao mesmo tempo. Se sente pequena e ainda assim se torna ponto de apoio para outros. Esse é um dos lugares mais difíceis e mais belos da experiência humana.
Quando alguém, mesmo sem compreender completamente a própria história, continua colaborando com o bem. Talvez seja por isso que tanta gente vive com a sensação de não caber direito nos moldes comuns do mundo. Não por se achar melhor, pelo contrário, muitas dessas pessoas se sentem inadequadas, sensíveis demais para certos ambientes, profundas demais para certas conversas rasas, cansadas demais para um mundo que valoriza aparências e velocidade. Elas tentam se adaptar, tentam endurecer, tentam diminuir o que percebem, mas não conseguem por muito tempo. Há uma parte delas que continua vendo além do óbvio, continua captando o que não foi dito, continua sentindo o peso que paira sobre certas situações, continua se movendo por compaixão, mesmo quando isso complica a própria vida. E talvez não seja desajuste, talvez seja vocação sendo carregada sem nome. Só que vocação sem nome pode cansar muito, porque quando a pessoa não entende o que carrega, ela interpreta tudo como falha pessoal, interpreta a própria sensibilidade como fraqueza, interpreta a própria capacidade de se doar como excesso, interpreta os próprios livramentos como acaso, interpreta o próprio sofrimento como abandono. E aí a alma vai andando sem saber que existe um sentido maior costurando seus dias, mesmo quando os dias parecem bagunçados demais para abrigar qualquer sentido. É por isso que essa reflexão não é só bonita, ela é importante, porque às vezes o que faltava para alguém não era uma solução instantânea, mas um novo olhar sobre a própria história. Imagine o que muda dentro de uma pessoa quando ela começa a considerar que não foi apenas teimosa por ter permanecido em pé em certos períodos. Talvez tenha sido sustentada. Imagine o que acontece quando alguém percebe que aquela compaixão que sempre a fez sofrer junto com os outros não era simplesmente exagero emocional. Talvez fosse parte de uma missão escondida. Imagine a diferença entre viver achando que sua dor foi um acidente sem nenhum eco e viver reconhecendo que mesmo no fundo dela, você nunca esteve completamente sozinho. Isso não apaga o sofrimento vivido, não devolve o que foi perdido, não resolve de uma vez as perguntas, mas muda o modo como a alma respira dentro da própria história. Padre Pio insistia muito numa palavra que hoje quase não seduz: humildade. E talvez justamente por isso ela seja tão necessária. Porque, sem humildade, a pessoa que carrega a missão silenciosa pode se perder na necessidade de ser reconhecida. E a pessoa que atravessa uma cruz profunda pode se perder no orgulho da própria dor. A humildade protege dos dois extremos. Ela lembra à alma que tudo é graça, inclusive a força que ela não entende de onde veio. Lembra que não é preciso transformar a própria caminhada em vitrine. Lembra que o invisível não trabalha para alimentar ego, mas para conduzir a vida ao coração de Deus. Quem realmente é guardado de perto não precisa sair por aí provando que é. Continua apenas vivendo, obedecendo ao bem que reconhece, pedindo luz para o próximo passo e confiando mesmo quando a estrada parece escura demais. Talvez você já tenha conhecido pessoas assim. Pessoas que não têm discurso pronto, mas têm presença. Pessoas que não se colocam como superiores, mas deixam paz depois que passam. Pessoas que sofreram muito, porém não desenvolveram gosto por amargura. Pessoas que servem de um jeito tão natural que parecem não perceber o quanto sustentam os outros. O mundo moderno costuma admirar o barulho. O céu parece trabalhar muito no escondimento. Isso explica por que tantas das almas mais guardadas são desconhecidas. Não estão nos grandes lugares, estão nos pequenos atos, na renúncia cotidiana, no perdão oferecido em silêncio, na fidelidade miúda, na prece cansada, na dignidade mantida quando ninguém aplaude. Há ainda outro ponto muito profundo aqui. A ação do anjo não anula a liberdade humana. Isso significa que a proteção do céu não transforma ninguém em marionete do sagrado.
A pessoa continua escolhendo, continua errando, continua aprendendo, continua precisando discernir. O anjo guarda, ilumina, inspira, sustenta, alerta, mas não obriga. Talvez por isso tantas vezes a proteção se manifeste como um convite sutil e não como imposição. Uma inquietação, um freio interior, um desconforto diante de algo que parecia atraente demais, uma paz repentina diante de uma escolha difícil, porém correta, uma percepção inesperada que reorganiza um caminho. O invisível respeita a alma, mas caminha ao lado dela. E quem aprende a prestar atenção começa a perceber que muita coisa não aconteceu por simples impulso, e sim por uma condução delicada que foi acolhida, ainda que sem plena consciência. Quando o Padre Pio dizia "rezai, esperai e não vos preocupeis", ele não estava oferecendo uma frase bonita para pendurar na parede. Ele estava entregando uma postura espiritual inteira. Rezar, nesse contexto, não é despejar palavras por obrigação. É se colocar diante de Deus, mesmo quando falta linguagem. Esperar não é cruzar os braços, é continuar fiel ao bem, ainda que o resultado não apareça na velocidade desejada. E não se preocupar não quer dizer virar pedra, nem fingir tranquilidade. Quer dizer recusar que o medo ocupe o centro da alma. Quer dizer lembrar, inclusive em dias ruins, que existe uma guarda que não depende da nossa capacidade de controlar tudo. Talvez a grande virada desta mensagem seja justamente essa. Você não precisa enxergar tudo para estar sendo acompanhado. Não precisa sentir o tempo todo para estar sendo sustentado. Não precisa compreender a função exata da sua dor ou da sua sensibilidade para que elas tenham lugar dentro do mistério de Deus. Há coisas que só serão entendidas mais adiante, e algumas talvez nunca sejam totalmente explicadas deste lado da vida. Ainda assim, a alma pode descansar um pouco ao saber que o invisível não é ausência. Muitas vezes é cuidado. Então, se você se reconheceu em uma dessas duas almas, ou nas duas ao mesmo tempo, talvez hoje não seja o dia de buscar respostas grandiosas. Talvez seja o dia de fazer uma oração mais simples e mais verdadeira. Algo como: Senhor, se existe um chamado que eu ainda não compreendo, sustenta-me nele. Se existe uma cruz que eu ainda estou aprendendo a carregar, não me deixa afundar. E se teu anjo tem caminhado comigo em silêncio, dá-me humildade para confiar, mesmo quando eu não perceber. Há orações que mudam menos pela beleza das palavras do que pela honestidade do coração que as pronuncia. E já que estamos caminhando juntos até aqui, deixa eu te fazer um convite de verdade, sem fórmula pronta e sem pressão. Se este conteúdo fez companhia para a sua alma, se ele colocou nome em coisas que você sentia, mas não sabia explicar, se inscreve no canal para continuar recebendo mensagens assim. E mais do que isso, me conta nos comentários a sua história. Você já viveu algum livramento difícil de explicar? Já atravessou uma dor que transformou quem você é? Já percebeu em alguém da sua família essa missão silenciosa de sustentar os outros? Compartilha também o que você aprendeu hoje. Às vezes, o que você escreve com sinceridade pode tocar alguém que está vivendo exatamente a fase que você já atravessou. No fim de tudo, talvez a parte mais forte desse ensinamento não esteja em descobrir se você pertence exatamente a uma categoria ou a outra. Talvez a parte mais forte seja perceber que a sua vida não é tão vazia de sentido quanto o medo fez você acreditar em alguns momentos. Há pessoas que passam anos se olhando apenas pela lente do cansaço, da perda, da sensibilidade excessiva, do desajuste, da dor acumulada, e deixam de notar que ao longo do caminho houve uma fidelidade estranha operando dentro delas. Houve uma permanência inexplicável. Houve uma sequência de proteções discretas. Houve um cuidado que não impediu toda a ferida, mas impediu que a ferida virasse destino definitivo. Talvez você ainda esteja tentando entender por que certas coisas aconteceram com você. Talvez ainda exista revolta em algumas partes do seu coração.
Talvez você esteja em paz em alguns dias e, em outros, volte a sentir aquele peso antigo. Isso não anula nada do que foi dito aqui. A caminhada espiritual não é uma linha reta de entendimento. Há fases em que tudo parece claro. Há fases em que até a fé parece andar de cabeça baixa. O importante é lembrar que a ação do céu não depende da nossa percepção perfeita. O anjo da guarda não se afasta só porque você está cansado. A graça não se anula só porque você teve uma semana ruim. O cuidado de Deus não fica suspenso até que você volte a sentir fervor. Em muitos momentos, justamente quando a alma se sente mais opaca, é que está sendo carregada com mais delicadeza. Isso é especialmente importante para quem viveu muito tempo se culpando por não corresponder a uma imagem ideal de vida espiritual. Muita gente acha que só está perto de Deus quando sente fervor, quando reza bonito, quando mantém serenidade o tempo todo, quando demonstra fortaleza visível. Só que a história dos santos e a própria vida de Padre Pio mostra outra coisa. Mostra que a proximidade com Deus também passa pelo combate, pelo cansaço, pela noite, pela perseverança sem aplauso. Mostra que a fé não é apenas emoção devocional, é permanência, é confiança trabalhada na imperfeição, é continuar voltando, ainda que devagar, é escolher não fechar totalmente o coração, mesmo quando seria mais fácil se defender endurecendo tudo. Talvez seja por isso que tantas almas de grande profundidade passam despercebidas. Elas não se encaixam no espetáculo. Elas não estão o tempo todo provando que são espirituais. Às vezes até parecem frágeis demais aos olhos de quem valoriza apenas eficiência, autoconfiança e força aparente. Mas existe uma força que não faz barulho. Uma força que não precisa esmagar para permanecer. Uma força que se revela na capacidade de não devolver ao mundo a mesma dureza que o mundo ofereceu. E essa talvez seja uma das maiores evidências de proteção espiritual. Quando alguém foi atingido por dores reais, mas ainda assim não se tornou apenas sombra. Ao mesmo tempo, esse ensinamento também convida ao discernimento. Nem toda coincidência precisa ser transformada em sinal extraordinário. Nem toda dor precisa receber rótulo especial. Nem toda sensibilidade é automaticamente missão. Padre Pio nunca incentivou fantasia espiritual. Ele falava de mistério com reverência e de discernimento com seriedade. Isso é importante porque protege a alma de dois perigos: a frieza total e a imaginação desordenada. A frieza diz que tudo é acaso e que não existe nada além da matéria. A imaginação desordenada transforma qualquer detalhe em prova de eleição pessoal. O caminho cristão maduro não fica preso a nenhum dos dois extremos. Ele permanece humilde, reconhece que o invisível existe, reconhece que nem tudo será explicado, reconhece que a proteção é real e, ao mesmo tempo, evita transformar isso em vaidade ou espetáculo. No fundo, o que este tema pede é uma mudança de postura interior. Em vez de perguntar obsessivamente, será que eu sou uma dessas almas? Talvez a pergunta mais fecunda seja outra. Como posso responder com mais humildade, mais confiança e mais fidelidade ao que a minha vida já me mostra? Porque, se existe missão, ela vai pedir serviço. Se existe cruz, ela vai pedir perseverança. Se existe guarda do céu, ela vai pedir confiança. E em qualquer um desses casos, a resposta mais bonita não é a exaltação do eu, mas a disponibilidade do coração. Talvez a sua missão silenciosa esteja em continuar sendo presença limpa dentro de uma casa difícil. Talvez esteja em não desistir de alguém que o mundo já classificou como caso perdido. Talvez esteja em oferecer escuta num tempo em que quase ninguém escuta de verdade. Talvez esteja em rezar por pessoas que jamais saberão o quanto você as sustentou. Talvez esteja em manter dignidade no trabalho mesmo em dias injustos.
Talvez esteja em não se deixar contaminar por uma lógica de frieza que quer transformar todo mundo em máquina. E talvez a sua cruz, que você não escolheu, tenha feito nascer em você uma compaixão que não existiria de outro modo. Não porque a dor tenha sido boa em si, mas porque no meio dela o seu coração foi alargado. No final, a grande verdade permanece simples e profunda. Algumas pessoas caminham mais protegidas porque caminham mais expostas. Algumas pessoas recebem mais sustentação porque carregam pesos que poderiam destruí-las sem essa ajuda. Algumas pessoas são guardadas de perto não para brilharem diante do mundo, mas para continuarem servindo, amando, resistindo e permanecendo onde a vida delas faz diferença real. E quase sempre elas mesmas não percebem completamente isso. Por isso, ao olhar para a sua história, talvez seja hora de trocar uma pergunta por outra. Em vez de perguntar apenas por que eu, talvez em certos momentos a alma possa perguntar para que fui sustentado. Em vez de olhar apenas para o que faltou, talvez possa notar também o que, misteriosamente, permaneceu. Em vez de se definir somente pelas feridas, talvez possa reconhecer as vezes em que não caiu, as vezes em que foi impedido de cair mais fundo, as vezes em que encontrou força onde não havia motivo lógico para encontrar. Talvez ali, nesse detalhe humilde, já estivesse o sinal mais forte de todos. Você nunca caminhou completamente só.